Muito bom dia, muito bom dia, muito bom dia. Pois é, gente, eu ontem apostei até na loteria, tá aqui o bagulho. Lasqueira! Mas ganhei o prêmio mínimo, sabe o que só devolve o dinheiro? Oh, meu Deus do céu, se eu soubesse que é só pra ganhar isso daí, nem tinha jogado. Gente, hoje é dia 12/11/2020 e as notícias aqui são interessantes. A Bolsa Europeia parou de crescer e ontem ele deu uma estabilizada com tendência de queda e hoje novamente estabilizada com tendência de queda. Está caindo nesse exato momento 0,5%, mas ainda está alta, 13.140 mil pontos. Muito bem, e a brasileira ontem caiu um pouquinho, muito parecido com a europeia, 0,4% e ainda alta, 104.657. Então, para hoje, professor, o que o senhor acha que pode acontecer? Eu acho que a tendência é de ir caindo, porque o pessoal de Bovespa, assim, eles costumam se animar muito, né, e com muita antecedência, e depois regula aquela antecedência, aquela alegria para uma coisa mais real e realista. Isso é comum, viu, gente? Isso é comum, é o tal do pico, né? Então eles dão os picos, então ele sobe, depois cai, sobe, cai. Aí você tem que ver a tendência. A tendência é de subida, então nessa subida e descida, a tendência vai ser subindo. Ah, não, subida e descida vai ser a tendência descendo. Então são essas duas coisas que tem que entender. Tem gente que pega e trabalha com o dia, né? Então vê, olha, caiu, mas no mesmo dia ainda pode dar um pico subindo. Então a pessoa fala, vou comprar na baixa e vender na alta, só no mesmo dia. Então são N situações e N coisas, né? Então nós temos essas possibilidades, sim. Vamos vendo aqui o dólar. O dólar, gente, ele pegou e deu uma subida muito forte ontem, assim que ele subiu. Depois ele caiu e aí ele voltou a dar uma subidinha de novo e fechou em 0,43% de subida. Ou seja, o dólar fechou em 5,42, porque eu sou obrigado a arredondar, tá 5,41,6, arredondando pelas regras numéricas, 5,42, tá? Então ele chegou a 5,45 e o mínimo foi 5,37. E depois ele fechou no meio do caminho aí, mas com leve alta de subida. Ou seja, aquela coisa que nós estávamos, agora vai baixar, mas agora tá baixando, mas agora vai baixar e parou. Engraçado, né? Porque será? Alguma coisa tem, né? Eu acho que ele voltou para um patamar que deveria não ter saído antes. Pode ser. Espero que sim, né? Rezemos, porque meu sonho de consumo é sempre que o dólar caia. Cai bem. Porque eu vou falar uma coisa para você. Tem uma notícia, essa é a última notícia que eu vou falar aqui, sobre sombras, sobre o presidente da República. E, sabe, são coisas que estão acontecendo e já estão se montando para algumas revelações que eu já fiz lá atrás, que podem acontecer. E se acontecer, pois é. Deus nos abençoe, mas tudo indica que tem algumas coisas muito fortes em cima do homem, inclusive de revolta, porque eu estava conversando com os pessoais de caminhão, essas coisas, esse pessoal está muito revoltado, mas está muito revoltado. Eu descobri, eu acho, para mim, na minha cabeça, eu achava que um caminhoneiro ganhava 7, 8, 9 mil reais por mês. Não. Você limpo na mão, ganha 2 mil por mês. Gente, 2 salários mínimos, uma responsabilidade tremenda. Olha, eu vou falar uma coisa para você, eu estava conversando lá, vendo estatística, muito pouca gente jovem, é só pessoas com mais idade. Para ser bem franco, eu acredito que nós vamos ter uma deficiência muito grande nessa parte de transporte, de logística, de caminhões. Não se forma caminhoneiro de um dia para o outro, precisa de muita experiência. Uma pessoa não consegue pegar uma carreta gigantesca, ela tem que começar com um caminhão menor, depois pegando outras experiências. A pessoa que já nascer já numa carreta é muito raro, mas é muito raro.
Ó, se esse povo não se rebelar de novo, não falo nada, hein? Mas o mais grave é que daqui 10, mas ó, gritando 20 anos, nós não vamos ter mais profissional disso daí. Se a tecnologia não fizer os caminhões andar sozinho, e eu acho que aqui no Brasil não vai conseguir, porque as ruas são muito mal organizadas, a sinalização precisaria de muito investimento, e o Brasil não é um país que costuma investir muito na infraestrutura. Eu acredito que nós teremos alguns problemas por aí, certo? A longo prazo, claro, mas vai ter. E pelo menos quando isso acontecer, vai regular o salário de todos eles e se pagar como deve ser pago. O gajo usa um caminhão caríssimo, um frete caríssimo, e o salário dele é menos do que 0,5% de um fretezinho. Tem coisa errada aí, né? Porra. O cara trabalha muito mais, ganha muito, mas muito menos do que um vendedor. Brincadeira, né? O vendedor não precisa ficar dormindo no caminhão, arriscando a vida em assalto, essas coisas. Não. Ele só anda com o talãozinho de pedido. Bom, são coisas do Brasil que, se Deus quiser, um dia vai resolver e vai melhorar. Deus abençoe. Aqui no jornal Reuters, investidores apostam em emergentes após eleições nos Estados Unidos e avanço em vacina. Londres Reuters. Vários importantes bancos e fundos de investimentos estão aumentando posições em ativos de mercado emergentes, em um duplo aumento de confiança após a derrota de Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos e novos avanços sobre a vacina contra o coronavírus nesta semana. Com as economias mais pobres, que dependem de recursos naturais, manufatura barata ou turismo, devendo se beneficiar de uma recuperação no comércio global e no segmento de viagens, bem como de uma Casa Branca mais previsível. A mensagem do Morgan Stanley nesta quarta-feira foi simplesmente: tem que comprar tudo de mercados emergentes. Opa! Então agora o pessoal está falando, tem que comprar tudo de mercados emergentes, porque os mercados emergentes vão poder negociar de novo com os Estados Unidos. É por causa disso que está falando isso daí. Mas é uma boa notícia. E se eles falaram isso, quer dizer que entrou dinheiro aqui e compraram algumas ações. Só que será que vai se sustentar aqui no Brasil, podendo correr risco, ou eles vão procurar outros países emergentes para fazer esses investimentos? Pois é, e nós estamos de olho, ó, e tem um ET aqui dando uma olhada aqui, não é, ET? Ô, filho, você tá de bisóia aí, filho, meu braço direito aí. Ai, Jesus, eu gosto desse ETzinho aí, ai. Vemos uma boa chance de que o rally possa se estender até o primeiro trimestre de 2021, com bastante liquidez, dinheiro do investidor, a margem para encontrar seu caminho para ativos de risco agora com a reduzida incerteza. Mas eles vão comprar o quê? Títulos de governo ou eles vão comprar empresas e ações? Isso que não ficou muito claro, né? Embora a concretização real da receita de turismo ainda possa estar a meses de distância, luz no fim do túnel e redução das preocupações com protestos em andamento colocarão o bar a caminho de 30 por dólar, escreveu não sei o que. Aí eles vão falando as linguicinhas dele e vão dar sequência, só não dá tempo. Infomoney. Descaso do Brasil com o desmatamento da Amazônia prejudica a imagem das empresas de celulose, diz o CFO da Suzano. E fecha mesmo. Eu fiz uma entrevista na rádio nessa terça-feira. Hoje é quinta, então quarta foi dia 11, então foi dia 10. Fiz uma entrevista na rádio digital, lá na minha rede social, Rádio Campinas Digital. E eu peguei e fiz algumas previsões. O próximo ano vai ser o ano de natureza, hein? Quem não se afinar com o negócio de natureza vai se lascar no planeta aí, hein? O plano espiritual está exigindo que isso seja feito. Então, se você é da direita, comece a usar esse jargão também e defender essas coisas também. Porque defender meio ambiente tem que arrumar um jeito de ser lucrativo e autossustentável.
Se você não faz isso, vai ser aquele assistencialismo da esquerda, mas vai ter que defender a natureza. Ano que vem não vai ter quem fugir isso daí, hein? Escutem o que eu tô falando. Ano que vem vai ser o ano negócio de natureza, hein? E não vai ser igual daquela menininha lá da Europa, lá, sei lá de onde que é, a Suécia, lá de onde que é lá, que fica lá boca no trombone. Não. Agora vai ser pegada firme. As empresas não vão poder comprar, países vão falar assim, é proibido entrar produtos de países que não façam defesa, não faz isso aí. Prestem atenção no que eu tô falando, vai acontecer. Aí vocês vão ver, aí vocês vão ver que vai ter gente que vai ter que rebolar e rápido. Negócio não é brincadeira aí não. A Suzano e o nosso setor florestal como um todo é um setor ambientalmente e socialmente muito responsável. A Suzano só trabalha com florestas plantadas, ela não colhe árvores nativas para fazer papel de celulose. Temos uma série de certificações que são inclusive exigências dos nossos clientes. Esse negócio de desmatamento não tem nada a ver com o setor de papel e celulose, porém afeta a nossa reputação. Pois é. Reclamação de empresas, né? Já começou. Falei isso na rádio lá, saiu agora. Impressionante. Infomoney. Para SPX, eleições nos Estados Unidos devem resultar em menos estímulos fiscal e menor crescimento do país. Gestora espera que os republicanos retomem uma postura de maior austeridade fiscal em contraponto a uma visão democrata mais benevolente com os déficits. A eleição de Joe Biden para a presidência dos Estados Unidos, com um Senado que deve seguir majoritariamente republicano, foi considerada pela gestora verde de Luiz como uma maneira mais favorável para a resolução das disputas do que diz respeito aos preços dos ativos do mercado. Já para a SP de Rogério Xavier, gestor conhecido pelo viés de pessimistas, o cenário não está sendo analisado com o mesmo entusiasmo. Após as sinalizações iniciais sobre a nova configuração do ambiente político dos Estados Unidos a partir de 2021, a SPX optou por revisar sua expectativa quanto ao tamanho do estímulo fiscal na região. Pois é. Então nós temos aí, até então a gestora trabalhava com uma projeção de um pacote de 4 trilhões para a economia americana, que agora foi reduzida para 1 trilhão. Então eles estão falando que o tal crescimento esperado que vai ter por causa da injeção de dinheiro na economia americana, que era previsto 4 trilhões, vai diminuir para 1/4 disso, ou seja, 1 trilhão. Então, gente, o pessoal que está muito animadinho com bolsa de valor tem que tomar um pouquinho de cuidado, viu? Analisar bem as coisas, perceber bem as intuições, para não meter os pés pelas mãos. Mas faz parte também, a gente nunca consegue saber exatamente o que vai acontecer de fato no mercado. Ainda na Infomoney, inflação dos mais pobres sobe mais do que a dos mais ricos em outubro, diz IPEA. Apesar da redução da diferença da inflação de ricos e pobres no mês, o abismo entre as classes sociais permanece. Vamos ver os valores. Se tem aqui uma tabelinha que é mais fácil de eu ver pela tabelinha. Não tem tabelinha, então tem que ir lendo para ver os números. O indicador IPEA de inflação por baixa renda de outubro, divulgado nesta quarta-feira, dia 11, revela que a taxa de inflação para famílias de baixa renda chegou a 0,98%, 1% no mês, num mês. Isso dá 12% ao ano. 12% ao ano, sabe o que significa? Rapaz do céu. Esse 1%, se você ganha um salário mínimo R$1.000, tiraram 10 do seu bolso. Acabou de tirar 10. 10 pila. Se der 10% no ano, que é a inflação, tiraram 100 conto seu. Para quem ganha R$1.000, tirar 100 é muita coisa.
R$10 é o dinheiro de uma alimentação de um dia. É dinheiro para comprar pão por 2 dias. Se não 3, né? Dependendo da quantidade de pessoas que tem na família. Se for ele sozinho, consegue ter mais dias. Apesar que o pão não tá tão barato, mas em todo caso, dá para comprar macarrão. 3 pacotes, 4 pacotes de macarrão no atacadista. Parece pouco, mas não é não. Isso aqui é inflação altíssima. Isso aqui não é uma inflaçãozinha, isso aqui é inflação altíssima. Vocês lembram que eu falei? A inflação vai pegar, vai chegar no final do ano, próximo das eleições. Eu falei lá atrás, nos meus vídeos lá atrás. Quem acompanha meus vídeos, vê e vai vendo que vai acontecendo tudo um atrás do outro. E eu falei, se permanecer o ministro, o presidente vai rodar. Vocês vão ver o que já está acontecendo nos bastidores. Já tem gente falando, pô, o Maia já tinha que colocar aí, pelo menos, fazer o estudo da possibilidade do impeachment do presidente ou não. Já tá ventilando. Gente, eu falo as coisas, as pessoas não acreditam. A parte política deveria acreditar muito mais em médiums. Eles deveriam ter médiums do lado deles. Tá aí o resultado. Não vai fazendo, a coisa vai acontecendo e vai acontecendo. Pois é. Infomoney. Mourão concorda com Guedes sobre frustração sobre falta de avanço em privatização. Ou seja, o Mourão, ele começou a fazer pronunciamentos, ele não estava fazendo, gente. Percebam isso. Ele estava quietinho. Aí ele aparecia uma vez no mês, agora toda semana. E já está tendo postura de um presidente paralelo. Ele já está com postura de um presidente paralelo. As pessoas podem não estar percebendo. Vou falar para vocês de novo. Tudo está montando um cenário. Pode não acontecer, eu posso estar errado, mas eu estou vendo esse cenário. Para o Mourão assumir. Tudo está caminhando para tal. Parece que a coisa vai dar esse desfecho. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. BBC News. Trump derrotado. Denúncia contra Flávio. Apagão. Vacina. Fim do auxílio. As nuvens que pairam sobre Bolsonaro. Pois é. Tá aí. Vai começar a fazer. Eu falei que Deus ia parar de proteger-lo, porque ele não fez o que ele deveria fazer, que era se preocupar com mais pobres. Ele não fez. Ele achou que fez dando auxílios, mas na verdade não era isso que era para fazer, e muito pelo contrário, era para não fazer com que eles voltassem uma inflação e matasse os pobrezinhos de fato, como a inflação faz. Não entendem um recado do espiritual, acham que era aquilo que Deus queria e não é. Sofrem as consequências, pagam e pagam caro, porque o plano espiritual tem metas e tem coisas a cumprir. Se você não vai cumprir, eu terei que colocar outro. Se o outro não cumprir, eu terei que colocar outro, e assim por diante. Mesmo que esse outro que venha seja escardizado, seja... porque precisa ser executado algumas coisas no planeta. As pessoas não acham que é assim, mas eu falo para vocês pela experiência espiritual que eu tenho. É assim que funciona. E para engrossar o caldo, o próprio pega e fala um monte de coisa e ainda fala, eu vou acertar porva. Rapaz, não pode. Isso não é briga de escola. Isso vamos se ver na saída do colégio. Não é assim. Isso aqui é briga de irmão com irmã. Não é assim, gente. Não pode ser assim. É postura de um general, né? Por outro lado, eu falo para você, o Mourão, pelo que eu percebo, ele é o Temer mais limpo. Ele é o Temer mais limpo. Ele é o Temer na postura da direita. Apesar que o Temer é meio de centro, mas só que é mais limpo no sentido de não ter uma carreira de nasceu na política, ficou lá faz anos e anos na política. É nesse sentido.
nessa forma de limpeza de experiências, né? Ele é mais limpo nesse sentido. Mas, como tá com a língua sorta desse jeito, nós estamos correndo um risco seríssimo de acontecer algumas coisas que eu falei para vocês. E vai ter, nesse próximo ano, vai ter um negócio muito sério em cima de meio ambiente. Vocês podem ter certeza disso. Ah, vai, mas não é só aqui não, viu? É todo o planeta inteiro. Aonde tiver mata, pode ser no continente africano, pode ser na Austrália, pode ser aonde for. Os carimbos, sabe aqueles carimbos do Ministério da Agricultura que carimba? Fala, você pode comer essa carne, que essa carne é boa. Pode fazer isso aqui, que isso aqui é bom. Sabe esse tipo de carimbo? Vai ter agora uns carimbão que vai ser um certificado falando, esse daqui é produto que provém de origem de país responsável, país sustentável. O mundo para 2021 e 2022 vai ser de altíssima tecnologia, com energias, vai se espalhar energia para tudo. O que aconteceu lá no nosso estado, lá de cima, lá do norte, lá, que deu apagão, tudo lá. Por que já não pega e já incentiva e colocar coisa eólico lá para tudo quanto que é lugar? Cria a independência lá, tem que ser autossustentável, tem que ter o lugar, o Amapá, como se fosse um país próprio. Produzir mais para ainda vender para país vizinho. É assim que tem que ser. Não, pois é isso aí. Gente, jamais é verdade absoluta. Que Deus nos abençoe. Quinta-feira já tá chegando a eleição, meu Deus do céu. Olha, hoje, sexta-feira, sábado, eleição. Gente, anota o número, pelo amor de Deus. Ajuda o professor. Meu número aqui, 5556. Me ajuda pela misericórdia divina. Vamos ver, eu nem sei o que eu vou fazer, deixar de fazer. A quantidade de gente que pode trabalhar é bem restrita. Tem alguns cargos que podem, então tem que ter alguma parte jurídica, tem que ter gente que saiba escrever projetos, tem que misturar uma coisa com a outra, tem um monte de coisa. Então não é só pegar e colocar gente que vai ficar lá olhando e falar, vamos sair pra rua. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Tem algumas limitações, tem algumas coisas, a responsabilidade é altíssima e tem muita gente preocupada. Fala, professor, você vai parar de fazer os vídeos? Não, filho, pode ficar tranquilo. O que eu vou parar de fazer é não ter que mais atender clientes para fora. Eu vou conseguir fazer tudo tendo tranquilidade, porque eu vou ter renda, não preciso ficar desesperado, esse mês não vendeu, outro mês vendeu, esse mês deu certo, esse mês não deu certo. Deus nos abençoe e vamos levar um pouco de luz, vamos levar um pouco de aulas. Eu quero muito ser professor na tribuna. Eu quero fazer o que eu faço das lives, das coisas. Eu quero pegar e pegando e quebrando paradigmas, quebrando tabus, para que as pessoas possam entender de uma forma diferente. Vamos ver. Eu não sei os desígnios de Deus. Está na mão de Deus, seja o que Deus quiser. Eu me coloquei à disposição. Agora, se eu vou ou não vou, eu não sei. Aí é outros 500. Mas eu ir bem eu tenho que ser, porque no mínimo para eu fazer a campanha para deputado, depois eu vou precisar dessa estrutura. Se um partido não me dá vaga, mas nem ferrando. Mas não dá vaga mais de jeito nenhum. Gente, jamais é verdade absoluta. Que Deus nos abençoe. Namastê.